Olá, amigos. Para entender o que ocorre na Rússia, Moscou, São Petersburgo e cidades como Voronezh, onde houve a explosão na fábrica, não confiem só na minha palavra ou de outros. Vamos ouvir. Vamos ouvir os russos que vivem nessas cidades. Pessoas russas comuns, blogueiros militares russos, blogueiros propagandistas russos. Vamos ouvir o que eles dizem, pois contam toda a história. Só precisamos escutar. E começamos ouvindo Yevgeny Goleman, um dos blogueiros na Rússia que provavelmente não viverá por muito tempo. Ele me lembra Prigozhin porque tem o mesmo humor sujo e sarcástico de criticar o Kremlin e as autoridades. É por isso que eu sei que ele não vai viver por muito tempo, então vamos valorizar o fato de que ele ainda está entre nós. Embora ele odeie a Ucrânia, ele também não gosta nada do governo russo por causa dos fracassos que eles estão tendo na Ucrânia. Então acho que há algumas semelhanças aqui. Então podemos aproveitar o jeito dele de criticar o próprio país. E aí, otários, que merda de vida. Que diabos está acontecendo no país? Voronezh está sendo atingida, a fábrica que eu mencionei. Microeletrônica está sendo destruída. Não tem porcaria nenhuma nos postos de gasolina. E nossos líderes continuam organizando essas malditas festas e danças. Em Iziukul, na região de Omsk, não tem água desde 2 de junho. Caminhões-pipa já estão entregando água. Que vergonha. Está uma bagunça total com a água nos distritos vizinhos também. A situação da gasolina no país está uma bagunça. Mas o governo e aqueles na Duma estatal, aqueles idiotas, eu acho que eles são o pior bando de imbecis que já se reuniu. Veja, eu poderia dizer essas palavras, mas não quero porque são tantas e eu sei que alguns dos meus espectadores realmente apreciam que eu não xingue nesses vídeos. Eu gosto de xingar na minha vida, mas respeito vocês o suficiente para não fazer isso aqui. Então eu só vou dizer F e pronto. Vocês entendem o que quero dizer. Mas o jeito que ele fala é o mais imundo de todos, fala todo tipo de besteira. É o seguinte, pessoal. A gente está sendo ferrado e só engolindo. Retaliação, que retaliação? Quem é que vai retaliar? Quem é que vai apertar o botão? Eu só. Que vergonha. Pessoal, prefeitos, tenentes-coronéis, coronéis, generais de divisão. Estou falando com vocês. Vocês veem a situação. Vocês estão na linha de frente. Pessoal, é hora de falar para aquele general sentado à mesa. Ele está falando do Putin. Esse cara vai diretamente contra os líderes, as autoridades, os generais e o Putin. Isso é algo que você não faz na Rússia. Se fizer, é melhor criar asas, pessoal. Você vai voar pela janela. E se não tiver asas, já era para você. Então beba muito Red Bull antes de ir contra o Putin. Esse cara enfrenta o Putin como o Prigozhin fez. É por isso que eu gosto de assistir ele. Eu adoro quando os russos ficam bravos com o próprio governo. É entretenimento de primeira. Quem está mascando chiclete e dormindo em pé? É isso aí. Isso é bizarro. Os ucranianos estão perto. Nós explodimos a ponte em Vasilivka, então os kokols, um xingamento contra os ucranianos, não passariam. O equipamento ficou todo acumulado lá. Eles querem proteger a Crimeia e atacam de forma sistemática. Dyumen está sendo atacada e tudo o que resta é atacar Omsk. Espero que esteja protegida. Omsk está tão distante que, se os ucranianos atacarem lá, significa que a Rússia já acabou, pois Omsk fica a milhares de quilômetros da Ucrânia. Mas o problema é que os ucranianos não podem atacar lá, mesmo querendo. Já mostraram que seu alcance de ataque chega a quase 2.000 quilômetros, então se houver um alvo que eles considerem necessário destruir, eles conseguem. Nós fomos os primeiros, porra, em tudo, no espaço, na televisão, na internet. Mas tudo foi roubado de nós por ratos burocráticos. Veja, aqui podemos ver a psique russa. A psique russa sempre é vítima, sempre se sente vitimizada. Quaisquer que sejam as consequências ou as situações, a realidade, o contexto, o russo é sempre vítima de alguma coisa. Os boiardos, o czar, o Ocidente, os ucranianos, o governo fascista na Ucrânia, seja lá como eles chamem, eles são uma vítima de quem tudo foi roubado. Isso é ser russo. Então, se você quer entender a mística psique e alma russa, primeiro você precisa entender como se tornar uma vítima em todo lugar, em qualquer lugar, e como usar isso a seu favor. É isso que os russos fazem como um todo, sabe, o povo. É muito interessante de observar. Eu estou tão de saco cheio de você. Que te tragam cocaína misturada com maldito cimento. Nunca ouvi um insulto assim antes. Que te tragam cocaína misturada com maldito cimento.
Ai, que todos vocês sufoquem e morram na merda e se afoguem na merda. Então, primeiro você tem que morrer na merda e depois vai se afogar na merda. É isso que Evgeny Coleman quer. Maldito. Estou me dirigindo a todos os cidadãos decentes da Rússia. Guerra. Todos que usam insígnias por um motivo. Todos que têm honra e dignidade. O país está um desastre do caralho. Levem a mensagem ao presidente. Levem ao ministro da Defesa. Gente, isso está uma merda. Vocês veem e sabem de tudo. Estamos sendo destruídos. Logo vão cortar tudo nessa porra e a gente vai simplesmente engolir essa merda. Por que vocês, propagandistas, ficaram em silêncio? Por que estão calados? De fato, Solovyov pouco respondeu sobre o ataque em Moscou. Ele só disse que nós, russos, devemos ser fortes como nossos avós. É um grande golpe para a Rússia e seus propagandistas e Putin não comentou. O ataque em Moscou. Você sabe do que falo. Um ataque desse porte deveria ser tratado pelas autoridades, mas não está. Por que o silêncio? Não diga que está tudo ótimo aqui. Seus imundos, odeio vocês. Ele é só um moleque birrento, tá bom? Ser russo é ser uma vítima e um moleque fazendo birra. Mas, sabe, por anos eu fiquei justificando a Rússia para os ocidentais. Não preciso mais fazer isso porque agora os próprios russos fazem isso. Eles mostram quem são nesses vídeos. Eles mostram sua mentalidade, sua psique, seu modo de vida, seu jeito de pensar. Então estamos aqui como estudantes da natureza russa. Vamos nos educar. Vamos continuar com as mulheres. Mulheres russas. Esse é um campo totalmente novo. Os homens ocidentais adoram as mulheres russas. Essa é a verdade. As mulheres russas, porém, são como se diz em inglês? Qual é o ditado? Bonitas por fora, podres por dentro, não sei como dizer isso. Há várias expressões em diferentes idiomas sobre isso, mas é uma armadilha bonita na qual você vai cair. Como um zangão que entra numa planta que tem aquela imagem bonita de, sabe, xarope, entra e a planta o devora. É uma planta carnívora. Uma mulher russa é como uma planta carnívora com esse mel, esse xarope dentro. Você vai, pum, já era. Seu cartão de crédito, tudo te pegam pelo você sabe o quê. Aliás, não tenho experiência nisso, apesar do jeito que falo. Mas há muitas mulheres russas na Estônia, então eu conheço elas. E começamos com algo ligado à escassez de combustível e à situação na Rússia. Vamos começar com esta adorável moça bem aqui. Vou deixá-la falar. Você quer encher meu tanque? Veja, na Rússia agora você é um homem. Você sai para um encontro, seja qual for o aplicativo que use, você vai a um encontro, você não leva mais flores. Na Rússia isso faz parte da cultura. Você leva buquês enormes de flores para as mulheres. Agora você leva um galão de gasolina, já que está faltando para todo mundo. É um novo método de paquera. É tipo assim: olha essa garota, ela quer a sua gasolina. O que você diz? Ela quer a sua gasolina, ela não quer suas flores, ela não quer seu dinheiro, nada disso. Ela quer gasolina, é isso que ela entende. Este próximo vídeo é uma compilação de 3 garotas russas diferentes, nos dando uma ideia de como a escassez de gasolina está ruim. Em Moscou, não há gasolina. Não há gasolina em Moscou. Obrigado por reformular isso, mocinha. Olha, isso realmente parece algum tipo de surrealismo. Acabei de passar por alguns postos de gasolina e eles estão realmente fechados. Você não consegue abastecer porque não tem gasolina. Obrigado por repetir isso pela terceira vez. Como isso é possível? Estou aqui para aprender sobre a cultura e mentalidade russa, não para educar os russos agora. Mas ela fez algumas perguntas muito importantes. O que está acontecendo? Como isso é possível? Acho que todos vocês sabem as respostas. Se o seu país ataca violentamente outro país e comete genocídio contra seu povo, então essas pessoas são obrigadas a se defender por todos os meios necessários. Isso inclui drones que atacam refinarias de petróleo do seu país, responsáveis pela gasolina dos seus postos. Essa senhora não pode abastecer porque seu país iniciou a guerra, mas, como expliquei, não há desconexão aqui. Esse mapa mental, esse mapa linear disso, esses são os resultados lineares, sabe? Não existe essa conexão na mente russa. É sempre se colocar como vítima, como se estivessem sendo vitimizados. Alguém faz isso comigo sem que eu tenha feito nada para causar isso. Veja, é isso que precisa ser quebrado para destruir o Império Russo. O que devo fazer? Eu só tenho dinheiro suficiente para ir ao primeiro lugar e só isso. Vou ficar aqui, numa boa.
Ah, isso já é demais, sinceramente. Morangos custam 1.000 rublos o quilo. Ela fala de morangos que todos amamos e você sabe que na temporada eles ficam caríssimos. O mesmo acontece na Estônia, por isso entendo bem. Olha, o preço do morango eu até queria dizer que não é causado pelos ataques ucranianos, mas é porque o cultivo exige equipamentos que consomem diesel, já que a maioria dos equipamentos agrícolas usa esse combustível. E os ucranianos atacam refinarias de petróleo que produzem diesel, fazendo os preços dos morangos subirem porque falta diesel. Está tudo conectado. Tudo está conectado a essa guerra na Ucrânia. Não tem gasolina. O que diabos está acontecendo? Eu não sei. Temos outra mulher. Estou meio chocado agora. Assisti ao noticiário, mas não achei que estivesse tão ruim. Parei no posto, mas não havia gasolina de 92 nem 95 octanas. Fui ao segundo posto do outro lado da rua, depois ao terceiro. No fim, consegui chegar em casa, estacionei o carro e agora terei que andar a pé. Tenho outra pergunta. Bom, tudo bem, acho que consigo me virar por aqui sem carro e muitos outros também. Mas e aqueles que trabalham o tempo todo com seus carros? Por exemplo, taxistas e entregadores. O que eles devem fazer? Essa é uma ótima pergunta, senhora russa. Vamos pegar Kherson, a cidade ucraniana que a Rússia ocupou e depois a Ucrânia libertou. E os russos, por pura maldade e incapacidade de fazer qualquer outra coisa, começaram a bombardear os civis. Quero dizer isso no sentido literal. Eles estão enviando drones FPV para Kherson para caçar motoristas de táxi, ônibus escolares e jardins de infância. Eles fazem isso há anos já. E as vítimas civis são, tipo, eu vi todas essas fotos. Infelizmente, elas estão na minha mente e na minha cabeça. Como pai, ver crianças atingidas por um drone FPV deitadas ali, essa é a pergunta daquela senhora na Rússia quando eles sofrem alguns ataques. O que fazemos agora? Não temos gasolina. Crianças ucranianas vêm morrendo em Kherson por causa dos drones russos há anos. Então, essa é uma pergunta muito boa. Essa senhora faz. Eu não desejo a morte de uma criança para ninguém. Não desejo isso para ninguém. Inimigos, amigos, ninguém. Eu só desejo que essa senhora entenda as consequências que o país dela causou. Talvez essa dor que ela está sentindo agora seja uma pequena, bem pequena parte da dor. É como uma pequena fonte de luz. Bem, é assim mesmo, claro. Me diga onde você consegue gasolina. Eu estou sem gasolina. Por favor, me ajude. E isso está escrito em um pedaço de papelão. Me lembra a crise de 1929. Me corrija se eu errar nas datas, mas vi fotos do início dos anos 1930, um homem com um carro lindo. Era um Rolls Royce ou algo assim? No papelão está escrito: perdi todo o meu dinheiro na bolsa. Por favor, compre meu carro por US$ 100, que era muito naquela época. Ele precisa de comida e está pronto para vender o carro. É isso que me lembra um pouco. Provavelmente o carro da garota ficou sem gasolina e ela não pode dirigir, então precisa de um pouco para continuar. Eu trago para vocês mais uma mulher russa, porque eu não sei porquê. São principalmente as mulheres que expressam tão bem o seu jeito russo que eu quero compartilhar isso. Esta senhora aqui, eu pensei que nunca precisaria dessa habilidade na minha vida, mas simplesmente chegou a hora. Pai, obrigado. Pai ensinou a habilidade para ela. Basicamente, as inscrições estão abertas para sifonar gasolina, combustível. Você entendeu tudo corretamente. Eu vou te ensinar como sifonar gasolina. Finalmente achei que nunca ia conseguir isso. Não tem problema, ela está divagando um pouco, mas o pai dela ensinou essa habilidade porque ele cresceu na época soviética, quando você tinha que roubar gasolina porque todo mundo fazia isso. Roubar do governo ou de carros era comum. Ensinou isso à garota que achava que nunca iria precisar, mas agora está na Rússia. Claro que vai usar essa habilidade e pode agradecer ao pai. A gente está falando de gasolina. Na Rússia, a escassez de combustível significa falta de gasolina. Antes da guerra, eram grandes exportadores de petróleo bruto e produtores de gasolina. E agora a Ucrânia destruiu essa infraestrutura. Eles realmente precisam importar gasolina. Mas o que acontece se você exporta petróleo bruto e importa gasolina? Essa é uma situação insana. Veja só. A Rússia vendeu petróleo bruto para a Índia e a China com um grande desconto, porque ninguém mais conseguiu comprar grandes quantidades depois que a União Europeia deixou de comprar em 2022. Então a Rússia está tentando conseguir algum dinheiro. É quase nada. Eles praticamente não ganham nada. Eles só precisam vender para manter as bombas funcionando. Então eles venderam petróleo bruto muito barato para a Índia. E agora estão comprando gasolina de volta da Índia. A Índia tem uma capacidade insana de refino de petróleo. Eles têm
tipo 20, 25 refinarias, algo assim, incluindo a maior refinaria do mundo inteiro. A capacidade de refino deles é de 250 milhões de toneladas por ano, o que supera a da Rússia, aliás. Os indianos compram petróleo bruto bem barato da Rússia, refinam e revendem para a Rússia como gasolina por um preço 3 vezes maior. Isso é barulho de dinheiro, é sinal de cifrão. Se eu fosse indiano agora, estaria esfregando as mãos, porque isso é muito dinheiro. E para a Rússia é horrível de qualquer forma. Não é como se eles estivessem nadando em dinheiro. Eles vendem petróleo bruto barato e compram gasolina cara. Situação muito estúpida para os russos. Esta próxima mulher revela como é ser dona de um pequeno negócio agora na Rússia. Repare na bolsa da Gucci. A bolsa da Gucci. Eu não tenho uma bolsa da Gucci. Minha esposa não tem uma bolsa da Gucci. Nós moramos na Europa. Poderíamos ter se quiséssemos. Eu não quero uma bolsa da Gucci. Eu não preciso disso. Existem outros valores na minha vida que são importantes, mas essa russa aqui, vamos ouvi-la. Bem, o que posso dizer? Chegamos. Ontem na minha loja contei o faturamento do mês passado e fiquei muito surpreso. No mesmo mês do ano passado eu ainda ganhava dinheiro, mas este ano só contei o faturamento. Percebi que eu não ganhei P nenhuma, simplesmente nada, zero. Se eu tiver sorte é zero. Pode até ser negativo. E sinceramente eu não sei como continuar nessas circunstâncias. Ontem eu vi um vídeo de um jovem que abriu uma cafeteria. Ele fica tipo, o que diabos eu estou fazendo de errado? A gente faz tudo certo, mas infelizmente estamos numa situação que ainda deixa a gente no vermelho. Minha garota russa, você tem uma bolsa da Gucci. É muito difícil te levar a sério quando você reclama que não está ganhando dinheiro. Quando você tem uma bolsa da Gucci, pode me chamar de estoniano camponês se quiser, mas eu não entendo isso. Se eu tivesse dificuldades financeiras, não teria uma bolsa da Gucci ou a venderia primeiro se tivesse uma. Infelizmente, não consigo levar essa mulher russa e seus problemas a sério, pois ela tem uma bolsa da Gucci e, inclusive, a Gucci deveria ser sancionada na Rússia. Então, eu acho que ela contrabandeou isso pelo Cazaquistão ou algo assim. Eu trago para vocês mais uma mulher russa. Eu sei, ei Arthur, cansei de mulheres russas. Você não diria isso. Eu sei que 95% do meu público são homens. Tenho certeza de que você não se cansou das russas. São bem escrotas, mas bonitas. Sabe no que eu estava pensando? Se eu não abro o feed do Instagram, eu nem sei que Moscou está sendo bombardeada, porque eu moro no centro da cidade e nada nunca chega aqui. Vivo minha vida sem preocupações, tudo está bem comigo, sinto que nos negócios é igual. Eu simplesmente paro de seguir todo mundo, paro de falar com as pessoas e vivo na minha própria bolha, achando que está tudo basicamente bem. Posso simplesmente continuar sem me preocupar. Se não, fico estressado achando que você está em crise, o que afeta minhas decisões e muda meu comportamento. Talvez eu devesse me isolar em algum lugar no interior e administrar meus negócios remotamente. Mais uma vez, uma descrição muito boa da psique russa. Você vê uma casa em chamas e um homem queimando e ambos dizem, está tudo bem. Isso é bem coisa de russo. Você se isola, cria uma pequena bolha na sua cabeça e nada está acontecendo. Atualmente, somos um governo fascista atacando outro país e matando suas crianças, mas seguimos com nossos negócios como se tudo fosse normal. Vamos para o interior. Talvez eu possa fugir do Mout. Há uma criança em Kherson que acabou de ser morta por um drone FPV russo. Eu trago esses exemplos muito drásticos porque olho para essas fotos de crianças mortas. Esse é o meu trabalho. Eu acordo de manhã, eu beijo minha filha, e minha esposa e minha filha estão dormindo. Abro o celular e sei que não posso postar essa foto no YouTube nem falar disso. Toda manhã há uma criança morta. Isso é feito pela Rússia. Por ordens dos oficiais, por ordens de Putin, que foi sancionado pelo povo russo porque eles não fazem nada. Então, essa mulher compartilha a responsabilidade por aquela criança morta que eu vejo toda manhã, infelizmente. Se ela quiser ficar na bolha dela, pode, mas os ucranianos vão estourar essa bolha. Essa próxima história é novamente uma boa descrição do que é a Rússia, porque isso aconteceu com todo mundo que já morou em uma panelka ou khrushchevka. Existem essas panelkas, 5 entradas diferentes, apartamentos, e você sobe pelas escadas. Bem, olha só isso. Um parente de Moscou escreveu que uma torre de metralhadora antidrone foi instalada no prédio alto onde eles moram. 2 soldados estão estacionados lá, sem comida, água ou banheiro. Eles ficam implorando aos moradores por tudo, ficam bêbados, cagam no vão da escada e brigam entre si.
Essa é a incrível defesa aérea que Moscou tem, e você ainda se surpreende. Olha, se eu ouvisse essa história sem contexto ou memória histórica, eu pensaria que isso é propaganda inventada. Mas infelizmente nós estávamos na União Soviética antes de 91. Nós tínhamos esses prédios de apartamentos em Krasnoyarsk e havia soldados e bêbados que faziam suas necessidades nas escadas e brigavam entre si. Então era exatamente assim, só que não temos mais isso, mas ainda acontece na Rússia. É interessante ver que o que aconteceu conosco na Estônia nos últimos 30 anos não aconteceu com eles, nenhuma mudança. Meus amigos, estou muito honrado em anunciar que o livro 8 Missões na Ucrânia está completamente esgotado. Não serão feitos mais livros. Não haverá mais livros de capa dura ou brochura. Quem tem é sortudo. Se não tem, talvez encontre alguém que tenha. Então eu escrevi para vocês e vocês compraram e leram. Recebi alguns comentários. Vocês gostaram. É muito fácil de ler e tem muito humor. Obrigado por terem comprado. Foi uma honra e um prazer incríveis fazer isso por vocês. E foi uma loucura escrever um livro. Eu não sou escritor. Não sou muito bom nisso. Mas é engraçado e tem um ritmo acelerado, então acho que você consegue acompanhar. Muito obrigado por adquirir. Vamos passar para o próximo capítulo. Este próximo capítulo, claro, é sobre os membros do Compre-me um Café, que eu menciono em todos os vídeos há milhões de anos desde que existem humanos. Temos Gerra. Obrigado por se juntar. Temos Prismlad, acho que já disse seu nome umas 5 vezes ao longo dos anos. Obrigado por se juntar novamente. E, finalmente, Ivan Benisovic. Benisovic, mas na Estônia também diríamos Vish. Vepinisovic. Obrigado por se juntar, seja do país eslavo que for. Se curte meu canal, torne-se membro e me pague um café. Começamos o vídeo de hoje com Yevgeny Gorman, que, entre outras coisas, destacou o ataque contra a fábrica de microeletrônica de Voronezh. Bem, aqui terminamos este vídeo com um homem de Voronezh, desta mesma cidade, mas ele fala de uma forma bem diferente de Yevgeny Gorman. Ele não xinga, não grita. Isso é uma ameaça séria para Putin pessoalmente e para as autoridades. Isso é uma rebelião em formação. Confira. 25 de junho de 2026. Um representante dos servidores do povo veio hoje. Ontem, pessoas representantes de altos funcionários do Ministério da Defesa e das Forças de Segurança se encontraram comigo e transmitiram uma mensagem para Vladimir Vladimirovich Putin, que se ele não conceder uma audiência transmitida ao vivo, onde eu contarei toda a verdade sobre o que está acontecendo atualmente em nosso país. Neste exato momento, dezenas de centenas de milhares de soldados estão sentados em masmorras. Masmorras, não em abrigos escavados, mas masmorras. Essa é a prisão da linha de frente. Essa é a prisão militar russa na linha de frente, os buracos subterrâneos, castigados pelos comandantes. Eles ficam sentados, apodrecem e são submetidos à tortura e violência pela chamada Gestapo. Esse cara provavelmente está se referindo à Rosgvardia, às forças de segurança interna da Rússia, ou ao FSB, ou à polícia militar, basicamente a versão russa disso. Por se recusarem a cumprir ordens estúpidas e suicidas, por se recusarem a entregar seus recursos financeiros. E no final das contas eles são eliminados e declarados desaparecidos. Isso significa, você sabe, acabou para você. Declarado desaparecido, sua família não recebe dinheiro pois você não morreu em combate, você foi dado como desaparecido. Vladimir Vladimirovich, atente-se a isso. Me convide para a sua casa. As consequências serão muito sérias se eu não for ao Kremlin em breve e falar ao vivo para o exército ao seu lado. Vamos virar as armas contra o Kremlin. Essa é a ameaça se eu não for convidado. Então esse cara é corajoso, mas burro. Falar assim vai te matar com certeza, 100%. Se ele não for convidado para o Kremlin, ele será morto lá. Se não for convidado, será morto aqui. Ele será morto e tirado de cena. Ele é corajoso porque talvez não saiba disso. Ele é burro. Mas ele faz esse vídeo mesmo assim, é um sintoma do fracasso do exército russo na linha de frente. É isso que você pode concluir. É isso por hoje, meus amigos. Estarei de volta toda segunda, quarta e sexta. Até o próximo vídeo, faça uma assinatura mensal e me pague um café. Inscreva-se no canal. Eu diria para pegar o livro, mas não há mais. Este é o único que tenho. Tenho um livro, é meu para sempre. Se você tiver o seu, ele será sempre seu. Volte quando quiser. Tchau.